E aí pessoal, Percy Rick de volta para o do zero ao herói número 2 de novo. Como eu disse nos shorts, eu vim aqui explicar por que eu fiz tais mudanças nesse deck, tirando as 6 cartas que eu mostrei nos shorts. Pra você que não sabe o que é o de zero ao herói e acabou caindo aqui de paraquedas, de zero ao herói é uma série que eu estou fazendo com o público, onde a gente vai pegar um deck de Lorcana do zero, vai aprimorando o deck com o tempo, deixando ele mais caro, mas a ideia também é deixar o deck muito mais competitivo do que ele começou. Então, eu vim aqui explicar as primeiras mudanças que a gente fez. No short eu tive que dar uma corridinha com a fala, porque o vídeo ficou com mais de 6 minutos e o short só aguenta até 3 minutos. Então vamos passar para as cartas que saíram e por que eu coloquei elas lá. Bom, a primeira carta que saiu foram 3 cópias de Cure o que foi ferido. Essa é uma canção custo 3, que remove até 3 de dano de um personagem alvo e você compra uma carta. Ela entrou no lugar de Ohana Means Family. Eu vou mostrar a carta aí no vídeo. Ohana Means Family é uma carta que você cura todo o dano de um personagem e compra a carta igual ao número de dano que você recuperou. Eu coloquei essa carta porque ela é super barata e como a gente está jogando no budget por enquanto, que era o primeiro vídeo, ela estava tentando substituir a função do Ohana Means Family pelo fato de curar e dar pelo menos um draw. Porém, durante as gameplays que eu fui jogando, eu percebi que tinha tanta carta melhor para jogar no meu turno que não sobrava espaço para eu jogar essa carta. Na maioria das vezes, ela era só jogada para tinta. Então, mesmo com o draw e remover dano, eu não via situações onde que ela poderia ser realmente útil. Então, a gente está tirando 3 dela porque ela não conseguiu cumprir o papel que precisava e também não fez nenhuma diferença para nenhuma das gameplays. Outra carta que está saindo é 3 Gaston Fright Bully. É um Gaston custo 2, 3/3, 0/1 de lore. Habilidade Boost 2, paga 2 para colocar uma carta embaixo dele. E sempre que ele der quest, se tiver uma carta embaixo dele, o personagem alvo do oponente não pode dar challenge no próximo turno e tem que fazer quest se possível. O Gaston era uma carta bem legal, não só pelo fato dele ser um 3/3 de custo 2, que são status muito bons para um custo 2, mas também que ele impedia o ataque de uma criatura do oponente que fosse prejudicial para nossa próxima rodada. Só que tem alguns detalhes que acontecem com o mesmo daquela canção que eu mostrei anteriormente. O Gaston parecia uma boa jogada, mas eu sempre tinha uma jogada melhor na mão do que o próprio Gaston. E também tem um detalhe que estava me incomodando muito no Gaston, ele não é incável. Ou seja, sempre que eu vinha na mão com 1 ou 2 Gastons, eles ficavam bricados na minha mão, eu não conseguia transformar em tinta. Geralmente eu tinha uma jogada melhor para fazer do que jogar o Gaston, então ele acabou se tornando uma pedra na minha mão e no deck. É uma carta legal e tal, mas ela não estava vendo tanto jogo quanto eu gostaria, então a gente vai tirar 3 dela. E o que a gente vai colocar no lugar deles? Vamos começar pelo mais importante primeiro, que usa em todo o deck de Ruby Ambar Boost, que é 3 Olaf Snowman of Action. Ele é um custo 9, 4/4, gera 2 de lore, mas ele tem alguns efeitos que ajudam bastante durante o jogo. O primeiro efeito é, ele diminui o custo dele para cada carta de ação no seu descarte. Ou seja, você consegue jogar ele alguns turnos antes de chegar a 9 de mana. E o segundo efeito, que é um dos mais importantes, sempre que você jogar esse personagem, cada oponente perde 2 de lore. Fora que se você pagar pelo menos 6 ou 7 ou até 5 por ele, ser um 4/4 já são estatísticas boas. E o fato do oponente perder 2 de lore é uma forma da gente controlar o lore do oponente, já que tecnicamente a gente só consegue controlar o tabuleiro do oponente. Se o oponente estiver próximo ou não de ganhar em lore, o Olaf pode entrar ali para atrapalhar ele e nos dar 1 ou 2 turnos a mais para a gente poder tentar recuperar o jogo. Esse Olaf roda em todos os decks de RP RY Bust que eu estou vendo lista. Ele é a primeira edição, a gente vai jogar com 3 dele. 4 eu acho desnecessário e pesado, mas tudo bem. A segunda carta que a gente vai colocar é um Inner Strength. Custo 1, o personagem alvo ganha 1 de força durante o turno e você compra uma carta. Eu já estava usando 2 dessa. Cara, ela fez muita diferença em muito jogo, ela conseguiu fechar dano quando eu não conseguia por esse mais de 1 de força. E mesmo que eu não usasse ela para dar força, ela ser uma jogada de turno 1, onde a gente tem pouquíssimas jogadas de turno 1 dentro do deck, e dar um draw é muito importante. Então ela
Aumentava a força quando eu precisava bater em um bicho e me dava um draw quando eu precisava começar com ela na mão e eu não tinha outra abertura de custo 1. Então a gente vai adicionar mais uma indo a 3 dessa carta no deck. Agora uma carta que eu tava precisando, que eu achei interessante, principalmente para nossa estratégia, que são 2 Dragonfire. O Dragonfire é um custo 5, não incável, infelizmente ele não é incável, mas ele tem uma habilidade muito poderosa. Você paga 5, você bane o personagem alvo à sua escolha. Não tem restrição, você pode banir qualquer personagem. Eu senti falta de ter uma opção no deck que banisse um personagem um alvo muito específico, sem ser por combate, já que a gente combate muito. Então, como o Red Alert, que é uma carta importantíssima para esse deck, ainda está um pouco caro para uma carta em comum, a gente está jogando com 2 Dragonfire. Ele é uma carta não incável, às vezes pode brincar na sua mão, mas ele é uma carta muito boa para poder tirar uma ameaça importante do oponente de campo. Ajudou muito depois que eu comecei a jogar com essa carta. E agora, pessoal, a gente vai falar de uma coisa que não foi falada antes no outro vídeo do TikTok. Alguns de vocês me falaram que 3 cartas do deck estavam extremamente caras, e essas cartas são a Malévola, Dragão Monstruoso. A Malévola é um 9 de custo, 7/5, 2 de lore, e quando ela entra, ela bane o personagem alvo. Quando eu peguei essas Malévolas, elas estavam a R$12 cada, mas vocês vieram me falar nos comentários que a cada Malévola agora está a R$90. E isso foge um pouco da ideia de manter o deck no budget. Então a gente vai substituir ela por cartas tão interessantes quanto, mais cartas que não fazem o mesmo efeito da Malévola. Infelizmente não tem nada que eu possa colocar aqui que faça o mesmo efeito da Malévola dentro do deck. Mas vou lhe apresentar algumas stats importantes caso você não queira comprar algumas cartas do deck por estarem caras. E a primeira stat que eu tenho é outro boss do deck que você pode colocar. Lembrando que boss são as cartas de maior custo e que geralmente fazem um impacto maior durante o jogo. Eu gosto muito do Detona Ralph Raging Wrecker. Ele é um custo 7, não incável, infelizmente também não incável, 3/4 de atributo, 0/3 de lore, habilidade Boost 1, para cada carta embaixo dele ele ganha mais 1 de força, e ele tem uma habilidade muito legal que é a segunda. Sempre que quando esse personagem for banido, você bane todos os personagens em jogo com força igual ou menor do que a dele. O Ralph, ele é uma boa carta porque, além dele gerar 3 de lore, você consegue boostar ele todo turno. Ou ele bane o Ralph para tirar 3 de quest e perder todos os personagens que tem em campo, ou ele desce o Ralph e o Ralph dá 3 de quest todo turno, se possível. Ele é um bom boss, fora que esta carta está extremamente barata na Liga Lorcana. Ela, se eu não me engano, eu paguei R$4 em cada Ralph. E é uma carta que eu sinceramente acho que vai aumentar de valor, caso você já seja um investidor no deck. Ele é uma boa opção para boss do deck, caso você não possa comprar a Malévola. Fora também que ele entra muito bem na mecânica de boost do deck. Outras cartas também que podem ser stats interessantes para o deck da Malévola. Vamos começar pela basicona. 2 Negaduck, custo 2, 4/2 de atributos e 1 de lore. Ele tá aqui para ser um atacante poderosíssimo de segundo turno. 4 de força com um personagem de 2 de custo é muita coisa. Ele consegue eliminar coisa muito fácil em campo. Mas tem um detalhe muito importante também, que a gente tem a versão dele, Shift, que é um custo 5, 6/5 de atributos. E tem outro detalhe, ele tem Shift 3. Se você já tiver um Negaduck em campo, no terceiro turno você já consegue colocar o Negaduck de Shift. E a habilidade que eu mais gosto dele é que sempre que esse personagem der challenge em outro personagem, cada oponente perde 1 de lore e você ganha 1 de lore. Outra forma de controlar o lore do oponente. Fora que você tem que lembrar, é sempre que ele der challenge, ele não precisa banir o personagem para tal efeito ativar. Tirando o fato também que os dois são incáveis, eles não são bricks na mão. E essas cartas estão extremamente baratas, tanto o Negaduck Shift quanto o Negaduck normal. São algumas opções que eu estou dando para vocês, caso vocês achem algumas cartas difíceis de achar no deck, ou cartas que estão caras. Também tem aquele negocinho, eu prefiro jogar muito mais agressivo do que você montou o deck. Bom, essas cartas servem muito bem para o que você está querendo fazer. Bom, com as devidas mudanças explicadas, acho que ficou um pouco melhor entender por que eu tirei tal carta e coloquei tal carta.
Talvez o próximo de Zero Herói 3 demore para sair, porque agora está começando a abaixar o valor das cartas do set 13 Attack of Divine. E eu quero fazer a próxima update, ser o update final. Eu quero colocar o Sully de Bodyguard, o Sully de Shift, quero comprar o Red Alert, quero comprar o Gaston, que bane um personagem de custo 5 ou menos de poder. Eu quero tornar esse deck o mais competitivo possível. Então, eu espero que tenha ficado entendido. Muito obrigado a todos que acompanharam o vídeo até aqui. Eu sei que ficou um pouco longo, um pouco maçante de ouvir o que estava acontecendo. A decklist vai estar aqui nos comentários, vai estar aqui na descrição do vídeo. Pode ir lá conferir, fique à vontade. Deixa nos comentários qualquer sugestão, dúvida ou o que você quiser dizer, só seja respeitoso. Dito tudo isso, pessoal, muito obrigado e até a próxima.